você se sente quando você não é ouvido, não é respeitado? Tem uma reação desproporcional? Será que você tem a ferida da injustiça que começa lá na infância e traz muitas consequências na vida adulta, como a necessidade de ter razão, perfeccionismo? Quer saber mais? Fique comigo até o final do vídeo que você vai entender um pouco mais para conseguir identificar se você tem essa ferida. Eu sou Rosimeire Zago, psicóloga, analista junguiana e atendo adultos, ajudando-os a identificar os abusos e traumas sofridos na infância, adolescência ou mesmo na vida adulta, iniciando assim um processo de autoconhecimento e cura. Vamos falar um pouco mais sobre a ferida da injustiça. O que acontece, como que ela surge, quais as consequências e o que fazer. Fica comigo que nós temos muito o que conversar. A ferida da injustiça começa lá na infância, assim como as outras feridas. Entre os 4 e 6 aninhos, com pais muito autoritários, muito exigentes, com uma educação muito rígida e principalmente quando a criança é punida por aquilo que ela não fez. Você se lembra de ter vivido isso na infância ou adolescência? Sabe, por exemplo, quando a criança, você quando era criança ou adolescente, quebra um brinquedo e os pais não acreditam que não foi você, mesmo você dizendo que não foi, não acreditam em você. Você vai se sentindo desrespeitado. Uma situação muito comum, principalmente entre irmãos. Um diz que o outro bateu, que o outro quebrou o brinquedo e os pais não acreditam quando um diz, não fui eu não fiz isso. E ainda, além de não acreditarem nela, ela é punida. O que é muito triste, porque traz muitas consequências na vida adulta. Tem daquela situação, né, que um acusa o outro, ele me bateu, e o outro fala, não, eu não bati em ninguém, não, ele me bateu. E a criança acaba apanhando injustamente, onde impera muito mais nesse ambiente o poder do que o amor, a compreensão. A criança vai se sentindo cada vez mais incompreendida, injustiçada. É muito comum também acontecer quando a criança cria coragem e conta para os pais ou um deles que ela sofreu algum abuso por outra pessoa, seja um abuso emocional, físico e principalmente sexual, porque além da criança geralmente ser ameaçada por quem faz o abuso, para que ela não conte para ninguém, mesmo assim ela consegue contar, e aí para quem ela conta não acredita nela. Fala que ela está inventando, que não aconteceu nada disso, e às vezes pode até acontecer da criança contar para a mãe, por exemplo, que sofreu um abuso sexual do pai, e a mãe não acreditar, o que é muito mais frequente do que vocês imaginam. Quase todas as pessoas que eu atendi e que sofreram principalmente abuso sexual e conseguiram ter a coragem de, enquanto criança, contar para um adulto e esse adulto não acreditar nela. E ainda punindo e exigindo que às vezes ela fique com aquele tio, com aquele pai sozinha e continuando a ser desprotegida e abusada. Além dela já sofrer pelo abuso que ela está sendo vítima, ainda ela continua também tendo outro abuso que é da omissão, continuando a ser desprotegida. Isso tudo vai criando o quê? Mais e mais insegurança. Porque lembram-se, o cérebro precisa de segurança desde o dia que nós nascemos, durante a vida inteira. E um ambiente de desproteção e insegurança vai fazer com que o cérebro, que está em desenvolvimento pleno durante a infância, ele fique desregulado, trazendo cada vez mais consequências na vida adulta, como muita dificuldade de identificar o que sente e regular as suas emoções. Acontece ainda quando a criança ou mesmo adolescente é muito cobrada. Tudo aquilo que ela faz, como ela faz, não é o suficiente. Então, se ela lava uma louça
podia ter sido melhor, ela não sabe fazer. Isso vai desestimulando a criança que está numa fase de desenvolvimento, aprendendo, sempre sendo cobrada para fazer melhor. O que você faz não está certo, você faz tudo errado, você não sabe fazer nada direito. Você tem essas frases na lembrança? E na maioria das vezes, ela não só é cobrada, como ela é punida por ter feito como fez. Ah, você não arrumou sua cama direito? A criança é punida. Por exemplo, se ela chora, se ela grita, se ela fala alto, ela leva um tapa. Se ela não quer comer, não quer tomar banho, não quer dormir, está com muita dificuldade de dormir, que é muito comum na infância, ela leva uma surra. Infelizmente acontece. Muitas vezes a criança, o adolescente, também é cobrada de fazer coisas que ela ainda não tem idade. Por exemplo, lavar louça, fazer comida, cuidar dos irmãos mais novos. Isso é muito comum acontecer e há anos atrás era mais ainda. Também deixando muitas consequências, porque ela não tem ainda um cérebro estruturado, desenvolvido para ter aquela responsabilidade. Então, sempre que é atribuído à criança uma responsabilidade do qual ela não tem idade suficiente para realizar, isso se configura um abuso e pode deixar, sim, muitas consequências. Um ambiente de muito autoritarismo, muita rigidez, inflexibilidade, vai fazer com que a criança cresça se sentindo com muito medo, com muita insegurança, com muita desproteção, comprometendo totalmente a confiança que ela deve ter e precisa ter nesses adultos, nesses pais, fazendo com que a criança muitas vezes se torne agressiva, expresse muita raiva, porque ela não sabe lidar com aqueles sentimentos que ela está sentindo. Ela não tem para onde correr, ela não tem ninguém que a proteja. Então, se você viveu isso, olhe para trás e lembre-se de acolher essa criança, de dizer para si mesmo: acabou, aquilo aconteceu, mas não está acontecendo mais. Hoje eu te protejo, hoje nós estamos em segurança. É bem importante que você traga essa segurança para a criança e para si mesmo enquanto adulto. Você está se identificando com esse conteúdo? Então, deixe seu like. Isso é bem importante, como você sabe, para que alcance mais pessoas. Agora vamos pensar nas consequências que quem viveu isso na infância ou adolescência pode gerar na vida adulta. O perfeccionismo é uma das consequências, buscando sempre o quê? Eu não posso errar para obter aprovação e reconhecimento. E com isso, eu vou suprindo através do outro aquela necessidade emocional que não foi suprida na minha infância. Esse é o melhor caminho? Definitivamente não. O mais indicado é que a partir do momento que você identifica o que aconteceu com você e a sequela que você tem hoje na vida adulta, e que se você está buscando no externo, no outro, para suprir aquelas necessidades que não foram supridas lá atrás, comece você mesmo a suprir. Como assim? Se você percebe que você tem uma necessidade de reconhecimento, de ser aprovado, sendo muito perfeccionista, querendo fazer tudo perfeito e gerando uma exaustão muitas vezes e nem conseguindo fazer, procrastinando, comece você a se aprovar, comece você a se reconhecer. Você faz isso, você reconhece os seus feitos, ou sempre está olhando aquilo que você ainda não fez, sempre se cobrando que podia ter sido melhor. Você pode fazer melhor, mas que isso não seja uma cobrança diária na sua vida, porque vai se tornar exaustivo, concorda? Outra consequência é ser muito competitivo, porque tem uma necessidade de fazer melhor. Porque lá atrás, quando criança ou adolescente não ouvia, você não sabe fazer nada direito, então eu me torno perfeccionista, eu me torno competitivo para quê? Para ver se eu consigo agradar alguém, porque os meus pais nada agradava, eu nunca correspondia
ao que eles esperavam de mim. E essa necessidade continua mesmo na vida adulta. Pode se tornar ainda um adulto muito teimoso, sabe aquelas pessoas que sempre querem estar com a razão? Pessoas inflexíveis, rígidas, que geralmente não ouvem o outro e também não ouvem a si mesmos. Lembra que geralmente nós nos tratamos como fomos tratados? Então, o que pode acontecer é que você se trate da mesma forma, não se ouvindo, sendo injusto com você. Como você vai ser injusto com você? Não se priorizando, não identificando e não respeitando e nem suprindo as necessidades que você tem hoje. Quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades que você tinha quando criança que não foram supridas e que ainda se mantém ainda hoje na vida adulta? Procure identificar. Às vezes há muita necessidade de poder para que assim não seja punido, podendo sim até punir o outro, ser injusto com alguém, porque a ânsia em estar sempre certo, em estar sempre com a razão, é muito profunda. E o que fazer se você está se identificando com a ferida da injustiça? Primeiro, identificar. Se você já está aqui ouvindo isso, já é um passo bem importante. Você está interessado em se conhecer melhor. Então, identifique quais as feridas que você tem. É a da injustiça? O que aconteceu lá atrás com você que gerou essa ferida, que te machucou tanto? Quais eram as situações que você não era ouvido, não, você era punido quando você falava que não tinha feito, não acreditavam em você? Você se lembra? Observe se você não está se tratando da mesma forma com que foi tratado. Como eu disse, é muito comum nos tratarmos como fomos tratados. Então, observe, você se ouve? Você é sua prioridade? Você se cuida? Você identifica as suas necessidades e busca supri-las? Um passo de cada vez. Você pode não estar repetindo só com você, mas também com seus filhos. Geralmente, a forma com que fomos tratados, geralmente tratamos os nossos filhos. Observe se você não está fazendo isso, se você não fez. Observe se você é uma pessoa rígida, assim como seu pai, sua mãe, os seus pais eram. Se você é inflexível, o quanto você se cobra. Exercite ser um pouco mais flexível, com pequenas coisas no dia a dia. Procure fazer yoga, mindfulness, respiração, relaxamento. Observe o seu corpo, ele está sempre rígido. Comece a relaxar. Comece agora mesmo, solte os seus ombros. Solte mais. Se ele estiver assim, vá soltando e percebendo a diferença. É possível. Se você quiser, tem um vídeo, relaxamento muscular progressivo aqui no meu canal, que ajuda muito a relaxar. Eu vou deixar na descrição, mas depois você faz esse relaxamento e me conta como foi. Sempre ajuda. Claro, faça a psicoterapia, que é super importante. E você já ativou a notificação? Já fez sua inscrição no canal? Se você não é inscrito, faça sua inscrição para que você possa saber quando eu coloco vídeos novos. Deixe nos comentários quais as consequências que essa ferida te trouxe. E saiba, sim, é possível você cuidar de cada uma das suas feridas. Lembre-se, primeiro, não fique sozinho com a sua dor. Busque ajuda. E segundo, sim, podemos transformar a dor em amor. Comece a fazer isso por você. Eu deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.